Pastoreando o Coração da Criança. Autor Teddy Tripp. Capítulo 7. Descartando métodos não bíblicos. Uma pequena menina atraiu minha atenção. Era uma criança bonita. Cada detalhe de sua roupa e maneiras de enfeitar-se falava de riqueza. Ela e sua mãe, tal como eu, aguardávamos um voo. A beleza desta criança era exterior, pois ela mostrava-se exigente e petulante. Era evidente que sua mãe, cansada de viajar, estava ao ponto de impor a sua autoridade. Então aconteceu. A criança resmungou exigindo isso e aquilo, recusando-se a ser acalmada. Sua mãe tentou aquietá-la. A criança estava implacável. Finalmente, a exasperada mãe virou-se para ela e disse: "Estou cheia de você. Eu a odeio. Vá embora, encontre outra pessoa e grite com ela. Não quero você, não aguento mais você, suma da minha vida." Ela gesticulou. Após dizer isso, pegou suas coisas e afastou-se de sua filha. Em circunstâncias normais, talvez a garotinha pudesse suportar essa explosão de poder, mas ali, em um aeroporto estranho, sentiu-se assustada. Foi em direção à sua mãe e disse: "Desculpe, mamãe. Eu amo você, mamãe. Vá embora, eu não conheço você." "Desculpa, mamãe." Desta vez, ela estava desesperada. "Vá embora, eu odeio você." A companhia aérea chamou meu voo. Quando as vi pela última vez, a garotinha ainda estava implorando e a mãe dava-lhe um sermão corretivo. Visto sob uma perspectiva, alguns poderão dizer que aquilo é ser bem-sucedido na educação de filhos. Esta mãe deparou-se com uma criança exigente e inconsequente e em poucos minutos conseguiu mudar o comportamento de sua filha. Analisado sobre outra perspectiva, todos concordariam que o método da mãe estava errado. Embora conseguisse mudar o comportamento da filha, ela o fez a um custo muito alto. A cura foi pior do que a enfermidade. Não podemos ser indiferentes à metodologia. Biblicamente, o método é tão importante quanto os objetivos. Deus fala de ambas as questões. Ele está preocupado não apenas com o que fazemos, mas em como fazemos. Nossa cultura não oferece modelos bíblicos. Neste assunto, assim como na área dos objetivos, precisamos identificar e rejeitar abordagens que reivindicam nossa atenção. Objetivos bíblicos exigem uma abordagem bíblica. Apenas uma metodologia divina trará a glória de Deus. Métodos não bíblicos. Abordagens não bíblicas nos alcançam de muitas formas. Os livros e as revistas regularmente abordam a educação de filhos. Sempre há mercado para abordagens que prometem alguma esperança de sucesso. Programas de TV mostram especialistas respondendo entrevistas e em conversão informal sobre o assunto. Às vezes, simplesmente aplicamos padrões familiares nos quais crescemos. As variadas abordagens têm uma coisa em comum: a mente humana é o padrão. Podem ser padrões provenientes da nossa própria mente. Não vejo nada errado com o que meu pai fez. Ou podem vir da mente de outros. Doutor Fulano do programa de TV defendeu isso e parece bom para mim. Acreditar em soluções tendo a mente humana como um ponto de referência suficiente em si mesmo está implícito em cada um destes exemplos. Vamos identificar os métodos mais comuns. Não acabei tão mal. Infelizmente, muitos pais não analisam a metodologia, apenas ficam irados e gritam. Quando estão saturados, ameaçam, bradam, batem nos filhos e tornam-se cada vez mais frustrados. Às vezes, isso é feito em nome da disciplina bíblica. Afinal, eles não querem ser pais permissivos com filhos indisciplinados. Quando desafiados, com frequência respondem: "Meu pai gritava comigo e às vezes me agredia. Não gostava, mas acabei aprendendo." O que este pai fez? Aceitou inquestionavelmente
e aplicou os mesmos métodos de educação de filhos que seus pais usaram. Não avaliou para ver se era bíblico, não analisou se isso teve uma influência positiva sobre ele. Simplesmente atraiu de sua própria experiência a explicação de que tal método não foi tão ruim. No exemplo acima, o método não acabei tão mal utilizava a confrontação e o abuso. Outros métodos poderiam não incluir confronto ou abuso. Talvez os pais foram indulgentes e permissivos. Talvez se renderam e foram facilmente manipulados. O ponto central é que muitos pais empregam sem questionar qualquer método que seus pais empregaram. Quando corrigem seus filhos, estão apenas ecoando o método utilizado por seus pais, sem importar qual tenha sido. Quando corrigem seus filhos, estão simplesmente ecoando as palavras e o tom de seus pais. Psicologia popular. Recentemente, ouvi um convidado de um programa de rádio discutir como motivar os filhos. Sua abordagem foi suborno. De fato, ele usou esse termo, suborno, para identificar seu método. Seu conselho era negociar. Use seu poder como adulto para fazer suborno que incentive o comportamento que você deseja. Se seu filho não limpa seu quarto, suborne-o. Na semana em que ele limpar o quarto, dê-lhe um novo videogame ou algum dinheiro. Tudo o que tem de fazer é ser criativo o suficiente para encontrar o suborno que funcione com cada um de seus filhos. Outra variedade deste método é o contrato. Faça um contrato com a sua filha. Escreva um acordo em que você se compromete a realizar certas coisas se ela fizer outras. Estabeleça contratos que lhe garantam a realização das coisas que você pretende que sejam feitas por ela. Esquecemos rapidamente que a criatividade da criança pode ultrapassar as cláusulas de qualquer contrato que a mente do pai possa conceber. Essas abordagens são superficiais. Apelar ao suborno e aos contratos é a clássica manifestação do interesse próprio. Neste método, a criança não é ensinada a buscar os interesses dos outros. A criança nada aprende sobre seu próprio coração e motivações, nada aprende a estar debaixo de autoridade e nada fica sabendo a respeito de Deus ser a autoridade e o seu pai ser o agente de Deus. A criança não aprende as razões bíblicas para a integridade, a responsabilidade ou a limpeza de seu próprio quarto. Estes métodos não satisfarão a um pai que entende que o coração determina o comportamento. Tais métodos não lidam biblicamente com o coração, estão preocupados somente com o comportamento exemplar. Infelizmente, o coração está sendo treinado, mas não dentro das motivações e dos objetivos bíblicos. Mudança de comportamento. Alguns dos métodos da psicologia popular dirigem-se à mudança do comportamento. A ideia é simples: recompensa-se o bom comportamento de alguma forma tangível, ignora-se ou talvez pune-se o comportamento ruim. Embora eu não seja contra o elogio à criança por fazer o que é certo, rejeito a noção de que as crianças deveriam ser recompensadas por cumprirem responsabilidades normais. No esquema de mudança do comportamento, há recompensas aleatórias ao fazer-se o que é considerado bom. Júnior faz bem uma tarefa doméstica e, portanto, ganha sorvete. Se falhar em fazer alguma tarefa, ele recebe alguma privação. A esperança é de que a criança reaja às recompensas e às privações, tornando-se bem comportada. Visto serem o coração e o comportamento tão interligados, o que significa o comportamento também treina o coração. O método errado treina o coração na cobiça e no interesse próprio e em trabalhar por recompensas. A base do apelo é a cobiça de Júnior. Como o Júnior vive conduzido pela cobiça e atua para ganhar sorvete e outros bens, o programa parece funcionar. Nossos métodos inevitavelmente instruem o coração. O coração determina o comportamento. Uma família que conheço desenvolveu uma aplicação clara de behaviorismo, ou seja,
Mudança de comportamento. Cada vez que seus filhos reagiam positivamente a qualquer coisa, colocavam o nome da criança em um pedaço de papel e o depositava em um jarro. Se a criança escovasse seus dentes, ajudasse com a louça, limpasse seu quarto, arrumasse a mesa ou fizesse qualquer outra coisa recomendável, seu nome ia para o jarro. Se ela fizesse qualquer coisa errada, seu nome sairia do jarro. No final de semana, um nome era retirado do jarro e a criança vencedora ganhava um presente. As crianças rapidamente aprendiam a regra do jogo. Ponha seu nome no jarro o maior número de vezes possível. Quanto mais vezes seu nome estivesse no jarro, maior sua chance de vencer. Você quer saber o resultado? Funcionou muito bem. Foi um instrumento eficaz para ensinar as crianças. Ensinou-as a serem egoístas, ensinou-as a fazer a tarefa por motivos impróprios, ensinou-as a conquistar a aprovação dos pais e, portanto, a terem seus nomes no jarro uma vez após outra. Cada criança aprendeu rapidamente o que fazer para ter seu nome entrando no jarro e como maximizar o número de vezes pelo mínimo de esforço. Tornaram-se manipuladoras do sistema. Quando a mãe não estava por perto para observar o bom comportamento, não havia motivo para ser bom. Isso afastou a família para longe dos motivos bíblicos. Permita-me fazer a seguinte observação. Incentivos e recompensas bíblicas não são um fim em si mesmo, mas apenas o resultado da obediência a Deus. A bênção temporal ligada à obediência. O Deus que conhece nossos corações nos chama ao comportamento correto com a finalidade de honrá-lo. Ele honra os que o honram. 1 Samuel 2,30. Emocionalismo. Existe um método que chamo de emocionalismo. Este foi o método usado pela mãe na ilustração que mencionei na abertura deste capítulo. Ela apelou para o medo da criança ao ver-se deixada sozinha em um aeroporto estranho. O apelo foi para o senso de bem-estar da sua filha. Ela sabia que sua filha não podia lidar bem com a ameaça emocional de ser deixada sozinha no aeroporto. Alguns usam essa abordagem emocional de forma mais amável. Já ouvi pais dizerem: realmente me sinto mal quando você fala assim. Você está me magoando. Novamente, o ponto de referência é o bem-estar emocional. Outra variedade de apelo emocional é envergonhar uma criança. Uma menina que conhecemos é continuamente envergonhada com ameaças a respeito de suas ações, as quais dizem estragam a reputação de seu pai como um líder da comunidade. O apelo não é que obedeça para a glória de Deus. Em vez disso, é um envergonhar carregado de emoção por colocar em risco a credibilidade de seu pai em vista de seu comportamento inaceitável. Conheço uma família que tem usado sistematicamente outra forma de privação emocional. Eles rejeitam o ato de disciplinar com a vara porque o consideram cruel. Quando sua filha se comporta mal, colocam-na sozinha em uma cadeira no meio da sala de estar por um período de tempo específico. Enquanto a criança está sendo punida, sozinha em sua cadeira, ninguém da família pode falar ou ter qualquer contato com ela. É isolada da família que continua seu dia como se ela não estivesse ali. Quando lhe perguntaram o que a torna mais triste do que qualquer outra coisa, esta garota de 7 anos respondeu: fico mais triste quando estou na cadeira e meu pai está em casa, mas não fala comigo. Esta abordagem não é apenas cruel, mas ineficaz em termos de confrontar o coração biblicamente. Esta menina não está aprendendo a entender seu comportamento biblicamente, não está aprendendo a discernir as questões específicas do coração, as quais são refletidas pelo seu comportamento. O que está aprendendo é a evitar a privação emocional de estar na cadeira. Seu coração está sendo treinado não em conhecer e amar a Deus, mas em responder ao medo paralisador da privação emocional. Provavelmente, enquanto ela se endurece com este método de disciplina, podemos esperar que o efeito deste método tenha um alcance em longo prazo. Ela poderá ser sempre levada a agradar seus pais e assegurar sua aprovação.
ou pode distanciar-se internamente de seus pais a fim de defender-se do sofrimento futuro. De qualquer modo, se for complacente ou se for rebelde, ela não está aprendendo a viver com base no desejo de conhecer e servir a Deus. Correção punitiva. Alguns pais usam a abordagem punitiva. Estes pais usam a ameaça da punição para controlar seus filhos. Há muitas variações deste tema. A punição pode ser algo como levar uma surra ou ouvir um grito. A punição também pode ser a privação de algo que a criança deseja. A tentação é manter a criança sob controle através da experiência negativa de punição. Não estou condenando a prática bíblica da vara, mas a resposta negativa da frustração e da ira. Prender no quarto é talvez a forma de privação mais popular. As crianças são privadas de suas bicicletas, do telefone, de sair, da TV e de outras crianças, e até mesmo dos membros da família. Enquanto escrevo, estou lembrando de uma criança de 10 anos que foi confinada ao seu próprio quarto por várias semanas. Ele só pôde deixar o seu quarto para ir à escola, ao banheiro ou fazer uma refeição. Neste caso, o problema é que não estão sendo abordadas quaisquer das questões que ocasionou o mau comportamento pelo qual ele está preso. Perguntei à sua família o que achavam que a confinação estava fazendo com ele. Olharam para mim com surpresa. Como pode ver, prender não intenciona fazer algo pela criança, faz algo contra ela. Castigar não é corrigir. É simplesmente punição, não aborda biblicamente as questões do coração que se refletiram no comportamento errado da criança. Castigar é simplesmente punir por um período específico de tempo. Nada do que meu jovem amigo precisa aprender está sendo ensinado. Ele está aprendendo a lidar com a confinação, mas as falhas do seu caráter não são abordadas. Ele não está aprendendo a entender o engano do seu coração, não está aprendendo os caminhos de Deus, não está sendo levado a Cristo, o único que pode capacitar uma criança de 10 anos a saber como servir a Deus. Fico sempre imaginando por que castigar assim é uma prática tão popular universalmente. Creio que é por ser fácil. Esse método não requer uma interação contínua, não requer diálogo constante, não avalia o que está acontecendo dentro da criança. Esse método não requer instrução constante e apelo paciente à reação. Castigar é rápido e incentivo simples. Você está de castigo por um mês, vá para o seu quarto. Talvez os pais simplesmente não saibam de nada mais construtivo a fazer. Sentem-se frustrados, percebem que algo está errado com seu filho, mas não sabem como tratar disso. Porém, sentem que precisam reagir de alguma forma. Uma coisa é certa: castigar não aborda as questões do coração de uma maneira bíblica. O coração está sendo alcançado, mas é alcançado de uma forma errada. A criança aprenderá a lidar com o castigo, mas talvez nunca chegue a aprender aquilo que um pai dedicado deseja que ela aprenda. Meu amigo de 10 anos é um tanto filosófico a respeito disso. Não é tão ruim, ele disse. Posso brincar e assistir TV no meu quarto. Se não me importar com isso, não é tão mal assim. Ele aprendeu a viver em uma prisão domiciliar. Ecletismo inconsistente. Esta abordagem é exatamente aquilo que o nome indica. Ela é passível de erro por ser mutável. Não há consistência. É eclética, porque livremente atrai suas bases de várias fontes. Os pais aplicam frações e pedacinhos de uma variedade de métodos. Algumas ideias aprendidas ao ler a revista Seleções enquanto espera na fila do supermercado juntam-se às ideias colhidas em um bate-papo no berçário da igreja e assim vai. Como uma bola de neve, as ideias se adicionam pelo caminho. Durante algumas semanas, mamãe e papai tentam as negociações. Isso se torna enfadonho e não parece funcionar tão bem para eles como funcionou para outros. Então, ouvem alguém falar sobre dar uma surra e decidem que esta é a necessidade.
Talvez tenham esperado muito para começar com este método e, para variar, tentam manter o filho preso no quarto. Experimentam uma fase de apelos emocionais e, além disso, usam o suborno por uns dias. Em geral, sentem-se frustrados, assustados e gritam muito. Seus filhos estão confusos. Eles não têm certeza do que a mamãe e o papai querem. Nunca sabem que sistema está em prática agora. Finalmente, estão piores do que se a mamãe e o papai tivessem se apegado a qualquer método e se fixado nele. Provavelmente você poderia acrescentar a esta breve lista vários outros métodos possíveis de educação dos filhos. Esta lista é apenas sugestiva, mas revela que precisamos de uma metodologia bíblica. Avaliando métodos não bíblicos. Onde nos levam estes métodos não bíblicos? Que tipo de fruto produzem? Embora tenhamos discutido vários métodos diferentes, todos nos levam ao mesmo problema. Levam à educação superficial dos filhos em vez de conduzir-nos a pastorear os corações das nossas crianças. Abordam apenas o comportamento, portanto, perdem o ponto focal da disciplina bíblica. A disciplina bíblica aborda o comportamento ao abordar o coração. Lembre-se, o coração determina o comportamento. Se você aborda o coração biblicamente, o comportamento será impactado. É cômodo lidar somente com o comportamento em vez de lidar com o coração, porém leva a ignorar necessidades profundas dentro da criança. Você não pode reagir a Suzane, que gritou com Tiago, simplesmente dizendo-lhe que pare de gritar. O problema não é que ela está gritando com seu irmão. O problema é a ira e a amargura em seu coração que ela expressa ao gritar. Se você tentar mudar apenas o comportamento, está perdendo a questão real, o seu coração. Se você puder com sucesso atingir a questão real, o problema do comportamento será solucionado. A educação superficial de filhos que nunca aborda o coração produz filhos superficiais que não entendem o que se passa com eles mesmos. A criança precisa ser treinada em como entender e interpretar o seu próprio comportamento em termos da motivação do coração. Se nunca tiverem esse treinamento, passarão pela vida sem nunca entender os conflitos internos situados por detrás até mesmo do melhor comportamento. A educação de filhos que focaliza apenas o comportamento não atinge o coração. Ou pior, surge o problema de que o coração é abordado erroneamente. Mudar o comportamento sem mudar o coração treina-o na direção do método utilizado. Se a direção do método é recompensa, o coração é treinado a querer a recompensa. Se é aprovado, o coração é treinado a lutar por aprovação ou temer a desaprovação. Quando os especialistas lhe dizem que deve descobrir o que funciona com cada criança, estão dizendo que descubra os ídolos do coração que motivam essa criança. Seu filho é uma criatura de pactos. O coração é a fonte da vida. Abordar o coração de forma não bíblica agita a corrupção do coração idólatra da criança e fornece-lhe ídolos funcionais ao redor dos quais a criança organizará sua vida. Neste sentido, qualquer modo de agir atinge o coração. Quando afirmo que o coração não é atingido, significa que o coração não é atingido biblicamente. Há um outro problema. Quando se aborda apenas o comportamento, nunca se chega à cruz de Cristo. É impossível chegar ao Evangelho trilhando o caminho da preocupação com o comportamento. O Evangelho não é uma mensagem sobre fazer coisas novas. O Evangelho é uma mensagem sobre como ser uma nova criatura. Ele fala às pessoas como pecadores imperfeitos, decaídos, que têm a necessidade de um novo coração. Deus nos deu seu Filho a fim de fazer-nos novas criaturas. Deus realiza cirurgia de coração, não cirurgia plástica facial. Ele produz mudança de dentro para fora. Rejeita o homem falso que jejua 2 vezes por semana, mas aceita o pecador que clama por misericórdia.
Vamos imaginar que você está lidando com o problema de falha de uma criança em fazer seu dever de casa. A abordagem do suborno. Faça seu dever toda semana e vou levá-lo ao jogo de futebol. Abordagem emocional. Por favor, faça seu dever. Sinto-me tão mal quando não o faz. Tenho vontade de chorar e fico pensando onde foi que eu errei. Ou investi muito em sua educação e você está me fazendo sentir que desperdicei meu dinheiro. Abordagem punitiva. Você não fez seu dever, portanto, nada de TV por uma semana. Se falhar novamente amanhã, nada de TV por 2 semanas. Mudança de comportamento. Em cada dia que você fizer a tarefa, colocarei no jarro um pedaço de papel com seu nome. Abordagem do tipo: não acabei tão mal. Quando não fazia meu dever, meu pai me batia. Isso não me fez mal. Aprendi a fazer meu dever. Ou talvez, quando não fazia o meu dever, ele me deixava sozinho. E mais cedo ou mais tarde, aprendi a minha lição. O problema é seu e não meu. O que cada método alcançou? Espera-se que cada um tenha resultado em conseguir que a criança fizesse seu trabalho. A questão é essa: como partir de qualquer uma dessas abordagens a fim de chegar à vontade preciosa e geradora de vida que nos revela Deus como aquele que enviou seu Filho para libertar o povo do pecado? As abordagens acima não levam a mensagem do Evangelho. O coração está sendo treinado, mas está sendo treinado para afastar-se de Cristo e da sua cruz. O desenvolvimento do caráter é ignorado. A ênfase está em conseguir que a criança faça o dever de casa. A criança não está sendo treinada a tomar decisões éticas como pessoas responsáveis em uma vida de reverência a Deus. Ela está aprendendo a pular por dentro de círculos flamejantes para evitar seu desprazer. Está aprendendo a fazer escolhas baseadas na conveniência em vez de fundamentar-se no princípio. Há outro efeito devastador neste método de abordagem a respeito da disciplina. Produzem distância entre pai e filho. Os filhos logo percebem a manipulação implícita e explícita. Eventualmente, ressentem-se das rudes tentativas de controle do seu comportamento. Aprendem a brincar de gato e rato com você, mas a profundidade no relacionamento e na comunicação é perdida. Ao crescerem e começarem a viver independentes de mamãe e papai, tornam-se mais resistentes à manipulação e talvez até mais abertamente rebeldes. Até as aparentes histórias de sucesso na educação de filhos não bíblica são enganosas. Talvez você tenha visto nessas situações sua maneira de educar. Talvez seja um daqueles que diz: não acabei tão mal. Talvez você nunca tenha abertamente se rebelado contra seus pais. É possível que seja como uma amiga da minha família. Ela nunca teve problemas em se adaptar ao seu mundo. Formou-se na faculdade, conseguiu seu diploma, casou-se e tem filhos. À distância, ela não parece tão problemática, mas conhece seus conflitos internos sobre si mesma que a deixam sofrer dúvidas. Experimenta o que é viver com o temor dos homens, por isso adora a aprovação. Ela nunca foi ensinada a entender seu comportamento em termos das atitudes do coração. Por isso tem dificuldades de deixar seus problemas para experimentar uma vida próxima a Cristo. A vida cristã não faz sentido para ela. Embora nunca tenha ido a um psicólogo ou mostrado-se aos outros como uma destroçada, ela foi devastada por uma educação não bíblica recebida de seus pais e pela interação idólatra do seu coração com aquelas abordagens não bíblicas. Lembre-se, Deus não está apenas preocupado com o que da educação, está preocupado também com o como. A Bíblia fala sobre questões de metodologia. Que direção a Bíblia nos dá para lidarmos com essas questões? O próximo capítulo trata-se desse assunto. Aplicação prática. 1. Você já pensou profundamente sobre o que você está fazendo como pai ou mãe? Você já sujeitou a crítica bíblica às coisas que você diz e faz em relação a seus filhos? 2. Dos métodos não bíblicos citados acima, quais você já usou?
Você pode acrescentar aquela lista ou outra abordagem não bíblica qualquer utilizada na disciplina e correção dos filhos? 3. O que está errado com essas abordagens não bíblicas? Explique com suas próprias palavras. 4. Como você defende essa afirmativa? O comportamento do meu filho não é o problema. A raiz da questão é o coração dele. 5. Você poderia colocar o título nessa figura e relacioná-la à ideia central deste capítulo? 6. Você poderia resumir o ponto principal deste capítulo em uma só frase?